Essa velha não manda mais nada aqui. A voz da Camila ecoou pela sala de estar lotada. Todo mundo parou. O garfo da minha irmã congelou no ar. Meu cunhado tossiu e olhou para o prato. As crianças ficaram em silêncio, aquele silêncio pesado de quem sabe que algo muito ruim acabou de acontecer. Eu estava ali, de pé na entrada da cozinha, segurando uma travessa de arroz que eu mesma tinha feito, na minha própria casa, e ouvi minha nora me chamar de velha. Velha. Como se eu fosse um móvel velho que ninguém quer mais. Meu filho, Rodrigo, meu único filho, aquele que eu criei sozinha depois que o pai dele morreu, não disse nada. Ele olhou para o prato, igual meu cunhado. Eu baixei a cabeça, coloquei a travessa na mesa e voltei para a cozinha. Mas eu não estava com vergonha. Eu não estava arrasada como eles devem ter pensado. Porque naquele exato momento, enquanto eu ouvia a Camila rir e dizer: "Finalmente alguém precisa colocar ordem nessa casa", minha decisão já estava tomada. Tomada, selada e pronta para ser executada. Eu só precisava de 2 dias. 2 dias de silêncio, de cabeça baixa, de "sim, Camila", de "desculpa, Camila". 2 dias fingindo que eu era mesmo aquela velha inútil que ela achava que eu era. Porque o que ninguém sabia, o que nem meu filho imaginava, é que essa velha tinha o poder de mudar tudo com uma simples assinatura. E foi exatamente isso que eu fiz. Se você ficou até agora se perguntando o que uma mãe faz quando é humilhada pelo próprio filho e pela nora, então fica comigo, porque essa história vai te fazer repensar tudo sobre respeito, família e até onde uma mulher pode ir quando decide recuperar sua dignidade. Você já foi chamada de velha ou inútil por quem deveria te respeitar? Já baixou a cabeça enquanto alguém te humilhava na sua própria casa? Se você respondeu sim, então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não conto histórias de vítima. Eu conto histórias de mulheres que decidiram reagir e recuperar sua dignidade. Porque respeito não se implora, se conquista ou se abandona. Meu nome é Helena, tenho 68 anos e eu preciso voltar um pouco no tempo para você entender como eu cheguei naquele momento, parada na cozinha, ouvindo minha nora me desrespeitar na frente da minha família inteira. E por que minha reação foi tão diferente do que todo mundo esperava. Eu fiquei viúva aos 42 anos. O Rodrigo tinha apenas 15. Meu marido, Paulo, morreu num acidente de moto voltando do trabalho. Foi rápido, disseram. Ele não sofreu, disseram. Mas eu sofri. Nós sofremos. Eu era auxiliar de limpeza num hospital, ganhava um salário mínimo e meio na época. Quando o Paulo morreu, eu olhei para o meu filho e pensei: esse menino vai ter tudo o que eu puder dar. E eu dei. Eu trabalhava das 6 da manhã às 2 da tarde no hospital. Depois eu ia fazer faxina em 3 casas de família. Fim de semana eu vendia salgados na feira. Eu não parava. Rodrigo precisava terminar o ensino médio, precisava fazer faculdade, precisava de roupa boa, de tênis que não fizesse ele passar vergonha na escola. Eu vendi a moto do Paulo por 4.500. Vendi as ferramentas dele por mais 1.200. Eu guardava cada centavo. Quando o Rodrigo passou no vestibular para engenharia, eu chorei tanto que quase desidratei. A mensalidade era 1.850. Pesada, muito pesada para o meu bolso. Mas eu pagava. Todo santo mês eu pagava. Eu parei de comprar roupa nova para mim. Parei de ir no salão. Meu cabelo eu mesma cortava. Eu comia o que sobrava da feira no domingo de tarde, aquelas verduras que os feirantes iam jogar fora. Mas o Rodrigo comia bem. Ele nunca soube disso. Eu nunca deixei ele saber o quanto eu me virava para dar conta de tudo. Naquela época, a gente era muito próximo. Muito. Ele chegava da faculdade e a gente assistia a novela juntos. Ele me contava das aulas, dos professores chatos, das meninas bonitas. Eu fazia pipoca e a gente ria até tarde. Nos domingos, quando eu não estava na feira, a gente ia no cinema. Sessão da tarde, aquelas mais baratas. Eu lembro dele me abraçando na fila e dizendo: "Mãe, quando eu me formar, eu vou te dar uma casa grande, com quintal e tudo." Eu acreditava. Eu acreditava porque ele era um bom menino, sabe? Ele era carinhoso,
atencioso, me ligava toda hora para saber se eu estava bem. Quando ele se formou, aos 24 anos, eu fiz uma festa pequenininha em casa. Gastei 800 que eu nem tinha, mas eu fiz. Porque era meu filho, meu único filho, se formando em engenharia. 3 meses depois, ele conseguiu o primeiro emprego. Salário bom, 4.200 reais. Ele veio em casa naquele dia, me abraçou forte e disse: "Mãe, agora é minha vez de cuidar de você." Eu chorei de novo. Chorei porque eu achei que finalmente eu ia poder descansar um pouco. Mas então veio a Camila. Ela apareceu 6 meses depois. Rodrigo me ligou animadíssimo, dizendo que tinha conhecido uma menina especial. Arquiteta, formada, trabalhava num escritório grande. Eu fiquei feliz por ele. Claro que fiquei. Mãe quer ver filho feliz, né? O primeiro encontro nosso foi num restaurante. Ela chegou atrasada, nem pediu desculpas. Sentou, olhou para mim de cima a baixo e perguntou: "Você trabalha com o quê, dona Helena?" Dona Helena. Não a senhora com carinho, não tia, como algumas noras chamam. Dona Helena, daquele jeito seco. Eu respondi que eu trabalhava com limpeza. Ela fez uma cara, sabe? Aquela cara de quem acabou de sentir um cheiro ruim. Ah, entendi. Foi só o que ela disse. Rodrigo não percebeu, ou fingiu não perceber, mas eu percebi. Ali mesmo eu senti que aquela mulher ia ser um problema. Mas eu não disse nada. Eu nunca fui de criar confusão, de meter o nariz onde não sou chamada. Eu pensei: ele é adulto, ele sabe o que faz. Eles namoraram 1 ano. Nesse 1 ano, eu vi meu filho 3, 4 vezes no máximo, sempre com desculpa. "Mãe, tô trabalhando muito." "Mãe, tô cansado." "Mãe, Camila não tá se sentindo bem." Camila sempre aparecia nas desculpas. Quando eles noivaram, eu não fui avisada. Descobri pelo Facebook. Postaram foto com anel e tudo, e eu descobri rolando o feed no celular. Eu liguei pro Rodrigo. "Filho, é verdade? Você noivou?" Ele riu, mas era uma risada sem graça. "É mãe, foi surpresa, a gente decidiu rápido." Eu engoli o choro e disse parabéns. O casamento foi marcado para 6 meses depois. A Camila queria festa grande, buffet caro, vestido importado. Eu perguntei pro Rodrigo se precisava de ajuda. Ele disse que não, que eles iam dar conta. Mas 3 meses antes do casamento, ele apareceu em casa. Era uma sexta-feira à noite. Ele estava com a cara cansada, abatida. "Mãe, eu preciso de um favor." Meu coração apertou. "Fala, filho." Ele respirou fundo e disse: "A gente tá precisando de 35 raios. 0 pro casamento. O buffet tá mais caro do que a gente pensou. Você tem como emprestar?" Eu fiquei em choque. 35 mil? Eu não tinha 35 mil. Ou melhor, eu tinha. Eu tinha 47 mil raios guardados. Eram anos e anos de economia. Eu juntava 200, 300 raios por mês, quando dava. Era minha aposentadoria, era meu futuro, era meu colchão de segurança. Mas era meu filho. Meu filho que eu criei sozinha, que eu paguei faculdade vendendo salgado na feira. Como eu ia dizer não? Eu dei. Dei os 35 mil. Rodrigo me abraçou chorando. "Mãe, eu vou te devolver, prometo. Assim que a gente se ajustar, eu te devolvo." Eu disse que não precisava pressa, que o importante era ele ser feliz. O casamento foi lindo. Buffet, 5 estrelas, decoração de revista, mais de 200 convidados. A Camila estava radiante no vestido importado. Eu estava lá, sentada numa mesa no canto, com meus irmãos. Ninguém me agradeceu pelos 35 mil reais. Ninguém fez um brinde para mim. Ninguém me chamou para tirar foto com os noivos. Eu era só a mãe do noivo, aquela senhora de roupa simples sentada no canto. Quando acabou a festa, eu fui embora sozinha de Uber. Gastei 45 horas da corrida. Chorei o caminho inteiro. O motorista perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que era só emoção de casamento. Mas não era. Era decepção. Era tristeza. Era a sensação de que eu tinha dado tudo. E no final, eu era invisível. Depois do casamento, tudo piorou. Eles foram morar num apartamento que a família da Camila ajudou a comprar.
2 quartos, numa área nobre. Eu não fui convidada para conhecer. Descobri o endereço porque precisei mandar uma encomenda para o Rodrigo no aniversário dele. Eu ligava para o meu filho toda semana. Às vezes ele atendia, às vezes não. Quando atendia, era sempre correndo. Mãe, tô ocupado, te ligo depois. Mas nunca ligava depois. Eu ia na casa deles de surpresa às vezes, levava comida que eu fazia. Rodrigo abria a porta, agradecia, mas nunca me convidava para entrar. Eu ficava ali, na porta, igual vendedor. Tá, mãe, muito obrigado, mas a gente tá saindo agora. A Camila aparecia atrás dele de roupão, nem dava oi direito. Eu voltava para casa com o coração partido. 1 ano depois do casamento, eles tiveram problemas financeiros. Rodrigo perdeu o emprego, ficou 4 meses desempregado. Eles começaram a atrasar aluguel, contas. Rodrigo me ligou de novo. Mãe, você pode ajudar com 1.500 hires por mês? Só até eu arrumar outro emprego? Eu podia. Eu ainda tinha uns 10.000 hires guardados. Comecei a dar os 1.500 hires. 1 mês virou 2. 2 viraram 6. 6 viraram 12. 1 ano inteiro eu dando 1.500 hires por mês. Rodrigo conseguiu outro emprego depois de 6 meses, mas continuou pedindo o dinheiro. Mãe, a gente está tentando se reorganizar. Eu dei. Dei porque era meu filho. Porque eu sempre dei. Porque eu não sabia fazer diferente. Quando fizeram 2 anos de casados, eles me ligaram. Era a Camila quem estava falando. Dona Helena, a gente precisa conversar com a senhora sobre uma coisa importante. Eles vieram em casa no sábado. Sentaram na minha sala pequena, no meu sofá velho. A Camila foi direto ao ponto. A gente quer comprar uma casa, mas precisa de entrada de 80.000 hires. A gente sabe que a senhora tem uma economia. A senhora pode emprestar? 80.000 hires. Eu não tinha 80.000 hires. Eu tinha uma casa. A casa que eu morava. A casa que eu e o Paulo compramos em 1995, pagamos em 20 anos de prestação. A casa valia uns 180.000 hires. Eu olhei para o Rodrigo. Ele não olhava para mim. Ele olhava para o chão. Filho, eu não tenho esse dinheiro em espécie. Eu só tenho a casa. A Camila nem piscou. Então a senhora pode fazer um empréstimo com a casa de garantia. Ou vender e comprar outra menor. A gente precisa dessa casa, dona Helena. A gente vai ter um filho, precisa de espaço. Eu fiquei paralisada. Vender minha casa? A casa que eu construí com meu marido? A casa onde eu criei meu filho? Camila, eu não posso vender minha casa. Eu moro aqui. Ela suspirou, irritada. Então faz o empréstimo. A gente paga depois. Rodrigo finalmente falou, mas foi pior. Mãe, é pro seu neto. A gente precisa de um lugar melhor para criar a criança. Eu senti uma facada. Ele estava usando o neto, que eu nem sabia que existia ainda para me manipular. Eu disse não. Pela primeira vez na vida, eu disse não pro meu filho. Eu não vou vender minha casa, Rodrigo. Desculpa. Ele ficou vermelho. A Camila levantou. Tá, então não conta com a gente pra nada também. E eles foram embora. Me deixaram ali, sozinha na sala, tremendo. 3 meses depois, eles anunciaram a gravidez. Postaram no Instagram. Eu descobri pelo Instagram de novo. Liguei pro Rodrigo. Ele atendeu seco. Oi, mãe. Filho, é verdade? Vocês vão ter um bebê? É, a Camila tá grávida de 3 meses. Por que você não me contou? Silêncio. Depois ele disse, a gente tá contando agora. E desligou. Eu chorei por 3 dias seguidos. Eu ia ser avó e meu filho mal falava comigo por causa de dinheiro. Por causa de uma casa que eu não quis vender. Eu tentei me reaproximar durante a gravidez. Comprava roupinha de bebê, mandava pelo correio, oferecia para fazer enxoval. Rodrigo agradecia por mensagem, mas nunca me chamava para nada. O chá de bebê foi um post no Instagram. O ultrassom foi um post no Instagram. Tudo era longe de mim. Quando o Arthur nasceu, eu fui no hospital. Fiquei meia hora. A Camila mal olhou para mim. Pegou o bebê das minhas mãos depois de 5 minutos e disse: ele precisa descansar. Eu fui embora de novo, de coração partido de novo.
Nos primeiros meses do Arthur, eu não vi meu neto quase nada. Eles diziam que não estava recebendo visita por causa de germes, bactérias, essas coisas. Mas postavam foto com um monte de gente visitando. Menos eu. Aí veio a pandemia. Todo mundo ficou em casa. Eu pensei que finalmente eu ia conseguir ter meu filho de volta, meu neto. Mas não. Eles se isolaram completamente. Não atendiam ligação. Não respondiam mensagem. Eu ficava vendo stories deles brincando com o Arthur, fazendo papinha, dando banho. Tudo longe de mim. Quando a pandemia passou, Rodrigo me ligou. Mãe, a gente tá precisando de ajuda com o Arthur. Meu coração deu um pulo. Finalmente. Finalmente iam me deixar ver meu neto direito. Claro, filho. O que você precisa? A gente precisa que a senhora fique com ele 3 vezes por semana, das 8 da manhã às 6 da tarde. A Camila voltou a trabalhar e a gente não quer deixar em creche. Eu aceitei na hora. Claro que aceitei. Era meu neto, meu único neto. Comecei a ficar com o Arthur. Acordava às 5:30 da manhã, pegava 2 ônibus, chegava na casa deles às 8. Passava o dia inteiro com meu neto. Trocava fralda, dava comida, brincava, colocava para dormir. Às 6 da tarde, a Camila chegava. Nenhum obrigada direito. O Arthur comeu tudo? Fez cocô? Tá, então pode ir. Eu ia embora. Chegava em casa às 8 da noite, morta de cansaço. Eu tinha 67 anos, mas eu fazia porque era meu neto. Porque finalmente eu tinha um espaço na vida deles. Só que um dia, uns 4 meses depois, eu perguntei pro Rodrigo se eles iam me pagar alguma coisa. Não era por ganância. Era porque eu estava gastando R$ 240 por mês só de condução. Eu recebia em reais. 400 de aposentadoria. Não sobrava nada. Rodrigo ficou ofendido. Mãe, você é a avó. A avó não cobra para cuidar de neto. Eu engoli seco. Filho, eu não tô cobrando. É que eu tô gastando com condução, com... Ele me cortou. Então não precisa vir mais. A gente arruma outra pessoa. Eu voltei atrás na hora. Não, filho, desculpa. Eu venho sim. Não precisa pagar nada. Eu continuei indo. Continuei pegando ônibus. Continuei cuidando. De graça. Enquanto eles trabalhavam, juntavam dinheiro, iam em restaurante no fim de semana. E aí chegou aquele dia. O dia da humilhação. Era aniversário de 2 anos do Arthur. Eles fizeram uma festa em casa. Chamaram minha irmã, meu cunhado, os pais da Camila, os irmãos dela. Eu fui, óbvio. Levei um presente que gastei 150. Cheguei cedo para ajudar. Fiquei na cozinha fazendo salgado, arrumando as coisas. A Camila nem agradeceu. Mandava eu fazer isso, fazer aquilo. Dona Helena, esquenta esse salgado. Dona Helena, arruma aquele prato. Eu era a empregada, mas eu fazia. Quando os convidados chegaram, eu sentei na mesa. A comida estava pronta. Eu tinha feito metade daquilo. Eu levantei para buscar o arroz que estava na cozinha. Coloquei na travessa bonita da Camila, aquela de porcelana branca. Voltei para a sala. E foi quando eu ouvi. O Arthur estava chorando, com fome, berrando. Rodrigo tentava acalmar. A Camila estava nervosa. Eu me aproximei. Deixa eu pegar ele, eu acalmo. A Camila virou para mim com aquela cara de nojo e gritou. Essa velha não manda mais nada aqui. Fica quieta e senta. Todo mundo parou. Todo mundo olhou para mim. Minha irmã arregalou os olhos. Os pais da Camila riram baixinho. Rodrigo olhou para o prato. Não disse nada. Não me defendeu. Não falou. Ei, essa é minha mãe. Respeita. Nada. Eu baixei a cabeça. Coloquei a travessa na mesa. Voltei para a cozinha, mas não era vergonha que eu estava sentindo. Era clareza. Clareza de que eu tinha sido usada. Clareza de que para eles eu era só um banco. Um banco e uma babá de graça. Clareza de que meu filho que eu criei sozinha, que eu paguei faculdade dele vendendo salgado, não me respeitava. Eu esperei a festa acabar. Ajudei a lavar louça, despedi de todo mundo, dei tchau pro Arthur e fui embora. Na segunda-feira de manhã, eu não fui na casa deles. Rodrigo me ligou às 9. Mãe, cadê a senhora? O Arthur tá chorando. Eu desliguei. Terça-feira, mesma coisa.
Eu não fui. Não atendi ligação. Na quarta-feira, eu fui no banco. Cancelei a transferência automática de $1.500 que eu fazia para o Rodrigo todo mês. Já fazia 3 anos que eu dava esse dinheiro. 3 anos. 54 mil reais que eu tinha dado e nunca tinha visto de volta. Mas eu não parei aí. Eu lembrei que quando o Paulo morreu, ele tinha um seguro de vida. Um seguro que pagou 95 mil reais na época. Eu usei parte disso para pagar a faculdade do Rodrigo, parte eu guardei. Mas tinha ainda 48 mil reais numa conta poupança antiga, que eu nem mexia. Uma conta que tinha o nome do Rodrigo como dependente, caso eu morresse. Eu fui no banco e tirei o nome dele. Transferi tudo para uma conta nova, só no meu nome. Depois, eu liguei para um advogado que eu conhecia da igreja. Marquei uma reunião. Contei tudo. Ele me ajudou a fazer um documento deixando claro que os 35 mil reais do casamento eram empréstimo, não doação. Que os 54 mil reais dos 3 anos também eram empréstimo. Total, 89 mil reais que meu filho me devia. Tudo documentado, com testemunha, com assinatura reconhecida em cartório. Eu deixei uma cópia desse documento em cima da mesa da minha sala e esperei. Quinta-feira, Rodrigo apareceu na minha porta, bateu igual louco. Mãe, abre essa porta! A senhora não veio cuidar do Arthur de novo. O que está acontecendo? Eu abri. Olhei para ele. Ele estava desgrenhado, nervoso, suado. Entra, eu disse. Ele entrou bufando. Mãe, a senhora está de birra por causa do outro dia? A Camila estava nervosa, não foi nada demais. Eu respirei fundo. Rodrigo, senta. Ele sentou. Eu peguei o documento em cima da mesa e entreguei para ele. Ele abriu. Começou a ler. A cara dele mudou. Ficou pálido. O que é isso? É a lista de tudo que você me deve. 89 mil. Tá tudo aí. Empréstimo do casamento que você prometeu devolver. Ajuda mensal que você disse que era temporária e já faz 3 anos. Tá tudo documentado. Eu quero de volta. Ele levantou nervoso. Mãe, a senhora tá maluca? Como eu vou te dar 89 mil? Eu olhei firme para ele. Do mesmo jeito que você ia comprar uma casa de 400 mil reais, eu imagino. Você trabalha, não é? Então você me paga. Ele começou a gritar. Eu sou seu filho. Mãe não cobra filho. Eu levantei também. Filho respeita a mãe, Rodrigo. Filho não deixa a mulher chamar a mãe de velha. Filho não usa a mãe de babá de graça e nem diz obrigado. Você não é mais meu filho. Você é um devedor. Ele ficou em choque. A senhora não tá falando sério. Eu nunca falei tão sério na minha vida. Ou você me paga ou a gente resolve na justiça. Ele saiu batendo a porta. Nos dias seguintes, meu telefone não parou. Rodrigo ligava, a Camila ligava, até a mãe da Camila ligou. Dona Helena, a senhora não acha que está exagerando? Eu desliguei na cara dela. A Camila mandou mensagem. Então vai ficar sem ver seu neto. Você que escolheu. Doeu. Doeu porque eu amava o Arthur. Mas eu não voltei atrás. 2 semanas depois, eu recebi a visita da assistente social. Eles tinham tentado entrar com uma ação dizendo que eu era uma avó perigosa, que eu estava ameaçando eles. O advogado derrubou tudo em 2 dias. Mostrou as provas. Mostrou os valores. Mostrou que eu que era a vítima. 1 mês depois, o juiz deu ganho de causa para mim. Rodrigo tinha que me pagar 89 mil reais em prestações de 1.800 reais por mês durante 5 anos. Ele entrou em desespero. A Camila quis se separar. Brigaram feio. Ela dizia que a culpa era dele por ter uma mãe louca por dinheiro. Mas não era sobre dinheiro. Era sobre respeito. Era sobre dignidade. Era sobre eu não ser mais capacho. Nos primeiros 6 meses, Rodrigo pagou as prestações com atraso. Depois, ele começou a pagar em dia. A Camila o deixou. Voltou para a casa dos pais dela com o Arthur. Rodrigo foi morar num apartamento pequeno, sozinho. Ele tentou me ligar algumas vezes. Eu não atendi. Ele mandou mensagem pedindo desculpas. Eu não respondi, não porque eu queria vingança, mas porque eu precisava de tempo. Tempo para curar. Tempo para entender que eu não tinha sido uma mãe ruim.
Tempo para aceitar que, às vezes, amor não é suficiente se não vier com respeito. Hoje, 2 anos depois, eu moro na mesma casa. A casa que eu quase vendi. A casa que vale ouro para mim, não porque é luxuosa, mas porque é minha. Minha mesmo. Acordei às 6 hoje, fiz um café, sentei na varanda. Faz tempo que eu não me sentia em paz assim. O dinheiro que o Rodrigo me paga, eu guardo metade. A outra metade eu doei para uma ONG que ajuda a mãe solo. Porque eu sei o que é passar sufoco sozinha. Eu sei o que é não ter ninguém. Já doei 21.600 até agora. E não me arrependo. Rodrigo ainda paga as prestações. Certinho. Todo dia 10. Eu recebi uma carta dele no mês passado. Escrita à mão. Ele pedia desculpas. Dizia que entendeu tudo errado. Que a Camila manipulou ele. Que ele quer me ver. Quer que eu conheça o Arthur direito. Eu ainda não respondi. Talvez eu responda. Talvez não. Mas uma coisa eu aprendi. Respeito não se implora, se conquista ou se abandona. Eu não fui embora porque eu era fraca. Eu fiquei e cobrei de volta porque eu era forte. Porque eu entendi que amor de mãe é infinito, mas ele não pode vir sem dignidade. E não importa a idade que você tenha, nunca é tarde para olhar no espelho e dizer: eu mereço respeito. Eu mereço ser tratada com amor. E se eu não recebo isso, eu me retiro. Não com raiva. Não com ódio. Mas com a cabeça erguida, sabendo que eu fiz tudo o que eu podia. E que agora eu escolho a minha paz. Se esse relato tocou seu coração, se você também acredita que nunca é tarde para se escolher, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Escreve também o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou impor limites com quem você ama? E se essa história te fez refletir, deixa seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais de mulheres que escolheram sua dignidade. Porque aqui a gente não conta a história de vítima, a gente conta a história de recomeço. Um abraço de Itatiaia. E lembra, você é mais forte do que imagina.